E hoje vamos falar sobre o constitucionalismo antigo, mais um negócio que não existe. Daqui a pouco vão querer falar de constitucionalismo pré-histórico, constitucionalismo dos dinossauros. Brincadeira, pessoal. Muitos autores falam nesse constitucionalismo antigo. Chega para cá, vamos conversar aqui de pertinho. Veja, você está aqui assistindo a minha aula porque você sabe que aqui eu aprofundo o necessário, porém de forma didática. Então aqui não tem aquela coisa superficial, enganação, mas também não tem uma erudição desnecessária. Eu não fico falando difícil só para parecer que eu sou sabido. Você sabe disso. Vamos falar sério agora sobre essa história de constitucionalismo antigo, dando uma aprofundadazinha sobre isso. Lembrando que, se você quiser apenas um panorama geral, não tem problema. A gente tem um vídeo que faz um panorama geral sobre essa história de constitucionalismo primitivo, antigo e medieval. Eu vou colocar aqui no card e na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Mas, para dar uma aprofundadazinha um pouco maior, eu vou te dizer agora que o principal responsável por essa história de constitucionalismo antigo é um autor chamado Charles Howard McEwen. Esse camarada nasceu em 1871, então ele é um autor que nasce ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX. É influenciado por aquelas ideias evolucionistas do século XIX, como todo mundo naquela época foi. E ele falece em 1968. Ele foi professor em Harvard e ele escreveu um livro muito influente chamado Constitucionalismo Antigo e Moderno. Esse livro é frequentemente citado pela doutrina no Brasil, no estrangeiro, e já caiu inclusive em questão de concurso aqui no Brasil. Em 2015, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios fez a prova do concurso de promotor de justiça e cobrou expressamente essa obra dele. Caiu uma questão citando-o e citando o conceito de constitucionalismo antigo. Aí você olha para mim e diz, não, Pablo, mas aí você está forçando a amizade. Como é que eu vou estudar um negócio porque caiu numa questão de concurso em 2015, 10 anos atrás praticamente? Então, mas não foi só essa. O constitucionalismo antigo foi cobrado em questões mais recentes. Em 2024, teve o concurso para promotor de justiça organizado pela VUNESP, que cobrou lá constitucionalismo antigo. Estou mostrando a questão para você aí na tela. Estou mostrando o enunciado que foi considerado errado, que dizia que o constitucionalismo antigo nasceu na Grécia e em Roma já existia o constitucionalismo moderno. Esse enunciado está errado. Na Grécia não tinham esses direitos fundamentais todos, essa participação política toda, e principalmente Roma também era antiguidade, né? Não era constitucionalismo moderno. Constitucionalismo moderno é século XVIII para cá. Então essa ideia de constitucionalismo antigo, ela é mais frequente nos livros, nas provas de concurso, do que aquela do constitucionalismo primitivo que a gente viu na aula passada, tá? Então talvez aqui você tenha que ter uma atençãozinha um pouco maior. De todo modo, feito esse aprofundamento, vamos seguir em frente. Nós vimos que o constitucionalismo primitivo, ele viria de 30 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo. 3000 AC. Pois bem, a partir daí nasceria o constitucionalismo chamado antigo. E aí nós teríamos a antiguidade clássica, Grécia antiga, Roma antiga, etc. Quais são as características desse constitucionalismo antigo? Não era escrito, o que valia na realidade, na maior parte do tempo, era a vontade dos déspotas. Então você tinha um imperador e ele era quem comandava tudo, ou seja, não tinha Constituição, né, querido? Mas tudo bem, tem gente que acha que dá para falar nesse constitucionalismo antigo. É o chamado constitucionalismo de eficácia zero, ou grau zero de eficácia do constitucionalismo. Por quê? Porque quem mandava era o déspota. A palavra dele, a vontade dele era a, entre aspas, Constituição. Nós já vimos em aulas passadas que a Constituição ela está acima de tudo e de todos. Ela está acima da União, do Estado, do município, do Distrito Federal, das pessoas, etc. Essa definição que a gente viu é do Ponce Miranda e ela é maravilhosa.
Essa é uma das razões pelas quais eu considero que aqui, nessa época, não existia Constituição, não se tinha Constituição, mas muitos autores vão dizer que sim, vão dizer que havia esse constitucionalismo de eficácia zero, esse constitucionalismo antigo. Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu gostaria de saber também a sua opinião. Você acha que dá para falar de um constitucionalismo antigo? Sim ou não? Deixando claro, sempre lembrando que eu respeito a opinião de todos. Eu tenho a minha autonomia intelectual, eu acho que não dá para falar no constitucionalismo antigo, a gente podia ter até alguma limitaçãozinha em algum momento ao exercício do poder, a gente podia ter alguma organização da sociedade, mas não era um Estado como nós conhecemos hoje, com uma Constituição como nós conhecemos hoje. Esse fenômeno é muito mais recente. De toda forma, próxima aula a gente fala do constitucionalismo medieval e aí, finalmente, a gente chega no constitucionalismo moderno, constitucionalismo em sentido estrito, constitucionalismo real que nós conhecemos hoje. Beijão no seu coração, até a próxima.